No vídeo de hoje eu vou falar da minha mais recente expedição de bicicleta, que foi a primeira expedição que eu ganhei algum dinheiro. Bem, para quem viu o último vídeo, eu falei um pouco da minha terceira expedição de bicicleta, a primeira que eu fiz com propósito, conectando com uma agenda da ONU, chamada Agenda 2030, e como eu conectei com uma organização. Então, depois de eu terminar essa viagem em 2017, 6 meses depois, com a mesma organização, a gente conseguiu montar uma viagem para o México de bicicleta. E nessa viagem rolou um budget, que nada mais é do que quando você monta um pacote de grana. A gente fechou um valor para eu ir viajar, fazer um pacote de vídeo para eles, entregar o vídeo em troca desse dinheiro, e aí eu também conseguia fazer a viagem. Bom, foi a primeira vez que eu consegui vender um projeto. Eu nunca estudei vídeo, filme ou nada parecido com isso, nem marketing. Eu estudei arquitetura. Comecei a mudar minha carreira mais para compartilhar histórias, né? Contação de histórias, que em inglês seria o storytelling. Só que, cara, eu nunca tive base, escola, nem trabalhei em um lugar que me ensinasse muito sobre isso. Fui aprendendo com a vida. Bom, falando da viagem de bike, essa viagem a gente fez em 2 meses, muito parecida com a anterior pela Colômbia. Tive uma amiga minha que viajou comigo, me ajudou mais na parte de fotografia, de tirar foto dos lugares, das viagens. A gente fez da cidade do México até Cancún. Só que uma coisa muito extra assim, dessa viagem é que nesse rolê a gente entrou num país novo, a gente entrou no Belize de bicicleta. Primeira viagem que eu não fiz com uma bike fixa ou com uma bike de 3 marchas, eu fiz com uma bike, uma Specialized de 21 marchas. Então facilitou muito. A gente foi com o foco de fazer os vídeos e com o tempo entre um lugar e outro a gente viajava. Então tinha mapeado algumas cidades, eu sempre faço isso, eu mapeio, eu conversava com essa organização quais cidades eu deveria visitar. Eu tinha uma estrutura lá de logística nessas cidades e entre uma cidade e outra eu ia de bicicleta, que aí era a parte do turismo, a parte de poder fazer a viagem mesmo de bike. Foram 10 vídeos curtos para essa organização, mostrando o trabalho, né? Essa organização fazia trabalhos voluntários, mandava pessoas para fazer trabalhos voluntários ligados a essa agenda. Essa viagem foi incrível, eu também fiz uma série de vídeos pro canal aqui, pro Bike Myself, sobre as viagens de bicicleta no México, e as coisas que eu mais aprendi, assim, sobre o México foi muito sobre a cultura pré-hispânica, que é a cultura maia e asteca, né? E as suas pirâmides e as suas construções, então eles têm muito essa memória, que nós no Brasil temos essa parte toda indígena, mas eles não têm memória de construção, porque na época eles não tinham tecnologia. Mas os povos que viviam no México tinham. Então você vai em várias cidades e várias áreas do México e você pode visitar esse sítio arqueológico. Ver às vezes são pirâmides, às vezes são cidades. Então é extremamente interessante, extremamente legal de ver. Em termos de viagem de bicicleta, cara, começamos na cidade do México, que tinha uma altitude também, era um pouco frio e muito seco. Ali naquela área toda foi meio assim, subida e descida, mas não tão pesado. As montanhas não eram tão altas quanto a da Colômbia, mas também ruim. E a gente vai descendo o México, a gente começa o mês no centro, foi indo até Cancún e vai descendo, vai ficando mais úmido, vai ficando mais quente. E infelizmente, quanto mais você se aproxima de Cancún, mais você perde a originalidade do México. Parece que Cancún é uma coisa muito americanizada, assim, um estilo meio, sabe, resorts, grandes galpões. Mas assim, a viagem do México foi isso. Esse bônus a gente entrou no Belize, que foi um universo totalmente diferente. A língua lá falada é inglês e crioulo, então assim, você muda totalmente o tipo de pessoa, a cultura do lugar é bem diferente também, e você tem umas ilhas paradisíacas ali, que não são como Cancún, é mais assim, roots, vamos dizer assim, mas também tem muito turista gringo, né? O gringo, entendido pela gente da América do Sul, seria o cara europeu, o cara americano. Bom, em termos gerais, essa foi a minha última experiência pelo México. Depois dessa viagem eu tive certeza que eu encontrei a minha carreira e eu tinha certeza que eu tinha que me desenvolver muito mais, porque eu vendi um projeto, eu consegui fazer isso sem nada, sem base, sem, sabe, muito estudo, mas pelo conhecimento da causa que eu queria falar, minha paixão. Só que eu sentia que eu precisava me desenvolver para poder ter mais, conseguir fazer mais. Sempre foi essa a minha dificuldade com esse projeto, fazer mais, alcançar mais. O dinheiro sempre foi um problema, a falta de conhecimento também é um problema. E eu falei, cara, eu preciso de escola, eu preciso de educação, ou eu preciso encontrar um trabalho que me ensine muito sobre isso. Só que, cara, de certa forma é uma coisa meio nova, eu não consigo, eu sempre tive muita dificuldade de encontrar
um lugar para você, para me basear, entendeu? Um mentor ou tipo uma empresa que faz algo parecido. Eu queria misturar bicicleta com produção de vídeo e com sustentabilidade e impacto social para falar desses assuntos. Então eu comecei a procurar, eu sempre procurei um lugar para trabalhar, para conseguir me encaixar e nunca encontrei. Eu resolvi que eu ia me preparar para poder me desenvolver através da educação. E no Brasil, a situação do Brasil hoje, para você tratar, querer entrar numa área de audiovisual, cinema, ou que seja documentário, sustentabilidade, impacto social, mais do que nunca hoje tem muita barreira para você se desenvolver nessas áreas. E aí foi aí que eu consegui descobrir um visto que me permitia vir trabalhar aqui, um visto que você não precisa ter muito dinheiro, e eu apliquei para esse visto para vir para Nova Zelândia. Então é por isso que eu estou aqui agora. Eu estou aqui agora para poder juntar dinheiro para depois eu estudar e me desenvolver, poder me desenvolver mais e poder fazer mais expedições de bicicleta, falar mais de sustentabilidade, encontrar mais histórias inspiradoras e poder compartilhar com vocês de forma melhor. Cara, resumindo demais, foi mais ou menos isso. A última expedição foi em 2018, a gente está em 2020 e esses 2 anos eu tô nessa de vir para cá, para Nova Zelândia, juntar grana e em breve me desenvolver. Esses primeiros vídeos que eu fiz foi exatamente contar sobre cada expedição. Comecei falando da Europa, depois eu falei do Japão, da Colômbia e a do México, que foi a minha mais recente. Cara, se inscreve no canal, escreve aqui no comentário alguma coisa que você gostaria de ouvir sobre as viagens de bicicleta, que a partir dos comentários me ajuda a fazer algum vídeo. E continua acompanhando. A quarentena ainda está mais ou menos na metade, então ainda tem bastante tempo aqui de quarentena na Nova Zelândia e bastante tempo para poder fazer esses vídeos aqui. Valeu!